sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Wedequim. Hoje é terça-feira, 6 de outubro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Estamos em greve. Bancários iniciam paralisação por tempo indeterminado. Pacote fiscal. Secretários vão à Assembleia explicar o plano para aumentar impostos. Sem água, sem energia. 2 escolas em Maceió suspendem as aulas por causa de problemas na estrutura. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta terça-feira, dia 6 de outubro. E o programa de hoje começa falando da greve dos bancários, iniciada nesta terça-feira. As agências de Maceió ficaram lotadas durante a manhã, como mostra o repórter Viderlan Araújo. Mauro Wedequim, estamos na Rua do Sol e a greve dos bancários nesta terça-feira trouxe muitos transtornos para aqueles que dependem de fazer o pagamento de suas contas. A situação é tão complicada que hoje dá para perceber, olha só, a confusão que tem aqui justamente nesse local. Muita gente para ir para o caixa rápido. Olha só, o Chico Nogueira trazendo essas imagens de uma agência bancária aqui na Rua do Sol, que mostra como passa justamente as pessoas para resolver a questão nos caixas rápidos. A greve dos bancários iniciada nesta terça-feira acabou deixando as agências totalmente assim. Muitas agências aqui em Maceió com esse panorama que nós estamos mostrando. Isso que está sendo colocado de acordo com o Sindicato dos Bancários. A greve foi iniciada após várias tentativas de negociação, principalmente no ajuste das melhorias. Temos algumas placas aqui, estamos em greve. Olha só, estamos em greve aqui, também bancários em greve. O cidadão está por aqui. Já entrou ou está tentando entrar? Estamos chegando agora, mas já se vê o absurdo, não tem por que não liberar os terminais. Qual o nome do senhor? Edmilson. Senhor Edmilson, está pensando em continuar? Vai enfrentar isso aí? Temos que continuar porque a minha esposa está vindo pegar o dinheiro da mãe dela. Então tem como voltar e dizer, mãe, não deu para pegar. Mas repare só o absurdo, diversos terminais desocupados dentro da agência, no salão maior. O fato de estar em greve, a gente até concorda e apoia. Mas não quer dizer que não liberassem os terminais para as pessoas. Quer dizer, esse serviço liberado parcialmente não está resolvendo muita coisa? Não resolve, só atrapalha a vida do alagoano. O tumulto é dessa maneira aqui que nós estamos mostrando com imagens do Chico Nogueira. A população tenta entrar para resolver os problemas, aí não consegue, porque de forma parcial os serviços funcionam, mas a parte de autoatendimento está aí com essas limitações. Muita gente aí querendo receber atendimento. Essa greve que foi iniciada nesta terça-feira e as informações que nós recebemos é que a categoria está pedindo um reajuste de 16%, sendo 5,7% de ganho real e 9,8% de reposição da inflação. Até o momento, os bancos ofereceram um reajuste de 5%. Os bancários ainda aguardam a melhoria da proposta salarial. Enquanto isso não acontece, não chegar a um acordo, vai continuar dessa maneira, com os bancos com os seus serviços suspensos, várias placas aqui indicativas para as pessoas. Olha só, estamos em greve, né? Exploração não tem perdão, né? O pessoal do Sindicato dos Bancários fazendo todo esse processo. E é claro que, olha só, esse é o ambiente. Amigo, vai se arriscar? Não, vou desistir. Vai, né? Tá pensando 2 vezes para ver aqui, já olhou 2, 3 vezes? Não tem condições. Qual o nome do amigo? É Anísio. Senhor Anísio, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. É realmente uma situação que o senhor veio resolver algum problema que pode deixar para amanhã, para depois? Fazer algum pagamento hoje, mas estou vendo que é impossível. Vou ter que pagar juros em outro dia. Entrar num apertado desse, está sem organização nenhuma aqui dentro. Sem organização, a gente fica tudo enturido aqui, tendo um salão enorme aqui, com várias máquinas e ninguém abre aqui. É triste a situação. É muito difícil. Muito obrigado, senhor Anísio, que tentou aqui pelo menos enfrentar essa fila e não conseguiu, né? O senhor vai encarar essa fila aí? Vou encarar porque não tem outro jeito. Porque a gente pensamos que esse Brasil é uma coisa e na verdade ele não é. Só tem aparência. Precisamos de líder. Estamos vendo uma situação precária, temos o direito e ninguém dá esse direito para nós. Então é preciso que esse líder que só vai enrolar nas televisões prometendo, dizendo que é um Deus, mas eles não são nada. Só faz tirar dos necessitados. Vemos aí esse negócio de Absalão, Lava Jato. Por
que esse governo traz o dinheiro que roubaram com juros e correção monetária. Acaba sobrando sempre para a população, né? Qual o nome do senhor? Eliel Torres. O senhor Eliel Torres, então, aqui também muito chateado com essa situação. Vai encarar, amigo, essa fila aí, não? Oi? Vai encarar essa fila? Mas, olha, eu tava com a minha esposa no outro banco, Itaú. O limite diário é R$2.000. Ela conseguiu sacar 750. Ainda conseguiu ainda? Hoje com essa grana? Isso. Mas isso está errado, porque ontem o limite diário é R$2.000. E ela conseguiu só sacar 750. O gerente deixou ela fora. Não quis dar assistência, ela passou mal lá no banco. Entendeu? Isso tudo é constrangimento. Aí chega aqui agora, pega uma filinha dessa e pensa logo duas vezes se vai entrar ou não. É difícil, né? Tá com as contas para pagar, entendeu? E ela não conseguiu tirar o dinheiro dela. Além da greve, os caixas eletrônicos estão recusando de dar o dinheiro certo, que é de lei por dia. Que o saque dela é valor X, ela só tirou nem a metade. Qual o nome do amigo? É João. João, um abraço, viu? Muito obrigado. Então, olha, a reivindicação das pessoas, tudo isso motivado por essa greve, claro, nesta terça-feira, cada um com seus problemas, querendo resolver, pagar contas. Conseguiu fazer seu pagamento, mestre? Não. Conseguiu, não desistiu? Desisti de muita gente. E não é tanta gente, a temperatura aí... O senhor está suado, o senhor está suado. Aí tá 200 graus, não tem futuro não. Qual o nome do senhor? Henrique. Seu Henrique, é difícil a situação, né? Tá meio difícil, mas é assim mesmo, tem que ter paciência. Paciência e muita. Vocês se lembram que ontem eu já dizia aqui que esta greve promete ser uma das piores da história do sistema bancário, muito por causa da crise que aí está. E fica evidente o que todo mundo já sabe: o prejudicado é o cliente. E quem vai complementar essas informações da reportagem do Videna Araújo é a jornalista Polane Santos, chegando aqui mais uma vez. Polane, boa tarde. Boa tarde. Hoje, muita gente recebe hoje, né? E nós vimos aí que a situação realmente está complicada e a tendência é piorar. É verdade, realmente caótica, né? Essa greve começou hoje, já está trazendo muitos transtornos e olha, realmente é só o começo. Agora você de casa e você, Mauro, sabe como se comportar diante de uma greve de bancários como esta? Olha, Polane, eu vou ser muito sincero. Eu imagino algumas coisas, mas imaginar não é nada. Por exemplo, a questão de contas vencidas. A gente nunca sabe direito, né? Quem está em casa deve estar falando, é mesmo, Mauro. A gente nunca sabe direito como é que fica. Você tem essas respostas aí para nós? O PROCON, na realidade, ele alerta que, mesmo com a greve dos bancos, o consumidor não está desobrigado de cumprir as suas obrigações. Ele tem que quitar, sim, as suas dívidas. Agora, o que deve acontecer? Como é que isso deve se proceder? Na realidade, a empresa credora, ela deve dar as informações de que forma e os locais que o consumidor deve efetuar os pagamentos. E aí o PROCON, então, orienta para que o pessoal de casa, os consumidores que tiverem aí talões de cheque, boletos bancários, faturas, enfim, que precisar fazer algum tipo de pagamento, orienta que entre em contato com a empresa para que a empresa possa passar essas informações. Agora, tem que ficar esperto, tem que estar atento e pedir a comprovação dessa negociação, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas empresas orientam de uma forma e aí, infelizmente, depois não aceita e o consumidor acaba, infelizmente, depois pagando o pato, como a gente costuma dizer. Então, o PROCON orienta que o consumidor peça uma confirmação por e-mail das negociações de onde e como pagar a dívida e também peça o protocolo da ligação, que isso é muito simples, sempre ao fazer alguma ligação para a empresa, pedir o protocolo da ligação. Realmente é uma orientação muito importante. Agora, eu, como não fico esperando nada, eu sugiro, eu acho que a Polane vai concordar com isso, quem puder, pague pela internet, vá até uma casa lotérica e tire esse problema da frente, porque senão acontece isso que a Polane está dizendo. Depois vem o banco, a empresa credora, dizer, olha, você não pagou na data, cadê o comprovante, isso e aquilo, e aí quem paga o pato de novo é o cliente, não tem jeito. Pois é, e aí lembrando que tem as casas lotéricas, né, para fazer a maioria dos pagamentos podem ser feitos através das casas lotéricas. Tem também a Internet Bank, como você falou, que através deles a gente pode fazer investimentos. Tinha coisas, inclusive, Mauro, que eu nem imaginava que podia ser feito através desse serviço. Investimentos, pagamentos, transferências, solicitação de talões de cheque, pedido de empréstimo e recarga de celular. Tudo isso dá para ser feito através da internet. A tecnologia vai ajudar, mas o fato é,
principalmente aqui em Alagoas, um estado pobre. As pessoas querem ir ao banco, precisam ir ao banco. Nós vimos ali na reportagem, eu vim tirar o dinheiro da minha mãe. Vou chegar em casa e vou dizer para ela que não tem? Pois é. Como é que fica? Complicado. Eles querem 16% de aumento, né, Polani? É aquela história, pede 16 para chegar a 10, vamos ver no que vai dar. Agora nós vimos ali, né, Polani, o que eu fico indignado é o seguinte, os banqueiros sabiam da greve. Por que não, eles ganham tanto no Brasil, por que eles não deixam alguém ali para pelo menos organizar a bagunça, não é? Pois é, e os 30%? Cadê? Toda greve, o legal é que se mantenha os 30%. Deveria pelo menos cumprir com isso, né? Mas nem isso. A gente vai ainda, pelo jeito, falar muito de greve aqui no Verdade e Informação. É verdade, Mauro. Lembrei. Lembra que a gente ficou devendo a história da Mega Sena? Da Mega Sena. Eu fui atrás. 2 pessoas ganharam o prêmio. Nossa, que divisão maravilhosa. 2 pessoas ganharam, uma do interior de São Paulo e a gente não ganhou. Pois é, não ganhou. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Okay. Mais alguma coisa? Por hoje é só. Então, bom trabalho, que o seu trabalho está só começando. Obrigado, Polani, pelas informações muito importantes. Gente, e agora nós vamos falar ao vivo com o repórter Viderlan Araújo, que está com o presidente do Detran. Muito boa tarde, Viderlan Araújo. Estou vendo que você está aí no gabinete, bonito o gabinete aí, a sala do presidente. Quais são as informações nesta tarde de terça-feira, Viderlan? Um abraço, Mauro Vedequim. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham Verdade e Informação. Estamos aí nos aproximando das 14 horas e uma reunião importante aconteceu aqui no quartel-geral da Polícia Militar. O Coronel Lima Júnior também, que é comandante do comando do policiamento aqui também do estado de Alagoas, ao lado do diretor-presidente do Detran, doutor Antônio Carlos Gouveia, que gentilmente nos recebeu. É de costume uma condição como essa, já inclusive estendeu um grande abraço para você, Mauro Vedequim, e essa reunião vai tratar de assuntos, ou aliás, já tratou, na verdade, de assuntos importantes, principalmente com essa preocupação que o governo do estado tem com esses últimos acidentes que acabaram trazendo vítimas fatais no trânsito. Doutor Antônio Carlos Gouveia, ou seja, Cacau Gouveia, né, que sempre nos recebe bem, boa tarde. Quais as medidas adotadas nessa reunião que está sendo realizada aqui no quartel da polícia? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a Mauro aí no estúdio, boa tarde a todos os que assistem a esse canal de televisão, e dizer que o Coronel Lima Júnior, de uma maneira inédita e absolutamente prudente, avocou para o Detran a possibilidade de construirmos algo desafiador. E o desafio se dá justamente na mudança de comportamento, onde o agente de trânsito ele vai estabelecer critérios de ampliação. E o policial militar, depois de uma formação pela Polícia Militar, vai ter o talonário do Detran, não só para atuar de forma efetiva na fiscalização do trânsito, como também na apuração de crimes que remetem necessariamente à situação de trânsito. Então, hoje eu não posso deixar de dizer que é um divisor de águas, onde demonstra que o governo Renan Filho ele faz uma integração. E o secretário Alfredo Mendonça, como o grande maestro, digamos assim, dessa orquestra, faz com que nós estejamos sempre juntos, focados, com objetividade num propósito. E o propósito que o Coronel Lima Júnior aqui estabelece com o Detran é vidas. E vidas se vincula entre trânsito e segurança pública, razão pela qual este convênio que acabamos de subscrever e assinar, ele trata a possibilidade de que Polícia Militar e Detran ajam de forma absolutamente interativa. O nosso raio de ação, quer seja pela lei seca, quer seja pelos nossos agentes de trânsito, ele sempre fica restrito a uma área na nossa capacidade humana, quando há um impedimento de ordem formal dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse convênio traz a Polícia Militar, leva o Detran, quer dizer, então essa integração permitirá que nós podemos monitorar o estado inteiro e a consequência desse monitoramento no estado inteiro, inclusive autuando aquele mau condutor, fará com que haja uma reflexão das pessoas nos exageros, porque o mundo hoje acelerado remete pressa a todo mundo e pressa remete às vezes a tragédia.
tragédias, como aquela que vimos recentemente de uma pessoa muito conhecida que veio a óbito porque foi abordada por um automóvel em uma manobra brusca, gerando para tudo isso a necessidade de estabelecermos, não só nas campanhas publicitárias, mas no modus operandi de atuar. E agora essa parceria remeterá à necessidade de ajustarmos, digamos assim, todos os mecanismos entre Detran e Polícia Militar, e acredito que a efetividade disso, toda a população do Estado já sentirá, mas a efetividade disso virá no próximo ano. Desafio aqui a todo telespectador de que o ano de 2016 será um ano recorde na redução dos acidentes, nas reduções de todos aqueles procedimentos por uma falta de fiscalização que existia antes. Esse convênio, ele é um divisor de águas. Ele remete a uma aproximação, mas com monitoramento amplo, completo e principalmente eficaz. Nós conversávamos há alguns meses a respeito da maneira como o Detran comemorava em datas comemorativas, né, o fato de ter passado sem acidentes com vítimas fatais, né, vítimas no trânsito. Essa também acaba sendo mais uma meta a partir de agora para o Detran, diminuir esse número de infrações em 2016, doutor? Desde o primeiro dia que eu adentrei ao Detran, eu tenho feito isso como uma situação prioritária. E agora nós estamos criando mecanismos maiores. Pontuação de CNH. É um número gigantesco, para vocês terem uma ideia. De janeiro até o dia 1º de outubro, o Detran de Alagoas emitiu 108.500 CNHs para quem tirou a primeira habilitação. 700 CNH foram suspensas, o que no meu sentir é mínimo, dentro de um controle necessário de ampliar essa fiscalização. Então, a pontuação representa um limite máximo e um limite mínimo para que o cidadão não tenha a sua CNH suspensa. E a partir de hoje nós vamos fazer todo um ambiente de monitoramento, inclusive os donos de empresa de ônibus, os donos de transportadora têm que informar ao Detran o nome do seu motorista e nós temos que emitir uma certidão a cada ano para dizer se ele tem aquela pontuação que necessariamente remete ou não à proibição dele dirigir. Fizemos uma reunião na sexta-feira em Maragogi e em Maragogi já demos um início para uma regulamentação daqueles famosos bugueiros que andavam sobre a praia, criando problemas de toda sorte. Então, isso tudo faz com que o Detran de Alagoas ele tem que ter uma visão de não esperar que o problema chegue. Nós queremos agir de forma preventiva. E aí, respondendo efetivamente a sua pergunta, os indicadores já mostram que no ano de 2015 o número de acidentes foi 40% menor do que o de 2014 e a nossa meta sempre é trabalhar mais, porque a minha referência passa a ser e essa dentro de uma situação do primeiro ano, aquele primeiro ano de adaptação, aquele primeiro ano de mudança de comportamento, mas a focar para 2016, eu tenho certeza e creio veemente de que a população de Alagoas não mais enterrará seus familiares, não mais estará sendo submetida a tanta situação que às vezes a opinião pública e as pessoas entendem como acidente de trânsito é fatalidade. O Detran de Alagoas tem colocado isso de uma forma muito veemente nas suas alegações de que acidente de trânsito tem que ser visto como crime, porque ele só se dá pelo excesso, ele só se dá pela irresponsabilidade daquele mau condutor que termina trazendo tragédias em outras pessoas, quando não na dele. Então, esta mudança de comportamento é o grande desafio e ela se inicia com a parceria, com a cumplicidade, a quem de público eu quero dizer, desse notável ser que é o Capitão Lima Júnior, o Coronel Lima Júnior, que tem feito um trabalho de muita transformação. A Polícia Militar hoje, ela sai daquele raio, digamos assim, de uma perspectiva para uma perspectiva gigantesca, dentro do que o Coronel Lima Júnior tem colocado, que é trazer o compromisso pelo comprometimento de todos os seus policiais. Então, Coronel, receba também de público as minhas homenagens, o meu cumprimento e principalmente a minha gratidão de ter a Polícia Militar de forma tão intrínseca dentro do Detran na busca de algo tão propositivo. Doutor Antônio Carlos Gouveia, e a respeito da maneira como será executado o processo? Os militares, eles passam por um período de aprendizado? A partir de quando vai começar esse período também de aprendizado para os militares? Esse documento será publicado no Diário Oficial, se não de amanhã, de depois de amanhã, por causa do horário, e a gente cria um ambiente de perspectiva, digamos assim, de ajuste. Claro que tanto o Detran, na sua base de informática para o talonário, como também para o processamento, precisa criar um link com a TI da Polícia Militar, quanto o coronel precisa fazer uma capacitação dos seus agentes para terem e exercerem, de fato, essa função. A vantagem é que um número grande de policiais militares e num espaço curto de tempo, uma grande maioria, talvez até quase a totalidade, terá o contexto na sua patente de policial militar como agente de trânsito. O Código de Trânsito brasileiro, ele remete a essa possibilidade. E Alagoas não pode ficar esperando que haja algo que a gente possa ampliar o nosso raio de ação.
O que se está demonstrando aqui é eficiência, e eficiência você faz criando mecanismo de fazer pontes. A ponte gerada entre Detran e Polícia Militar, com certeza trará resultados, e para isso, como disse antes, a perspectiva é que no ano de 2016 se efetive. Mas como a burocracia é grande, os efeitos disso têm que serem gerados preliminarmente para a partir daí se ter o que a gente chama de custo-benefício na operacionalidade. Pois é, Mauro Vedequim, esse é o doutor Antônio Carlos Gouveia, ele que é diretor-presidente do Detran, conversando conosco ao vivo no Verdade e Informação. Ele está à sua disposição para qualquer tipo de colocação, Mauro. Fica à vontade. Muito obrigado, Viderlan, e parabéns a você que traz essa informação em primeira mão para os nossos telespectadores. O Detran e a Polícia Militar do Estado de Alagoas acabam de firmar esse convênio que é extremamente importante para a segurança no trânsito. A minha pergunta para o presidente, Viderlan, é a seguinte: como é que ele vai fazer? Eu percebo que o Detran já tem se preocupado em fazer campanhas educativas. Como é que ele pretende, daqui para frente, atingir o público-alvo, que são motoristas e pedestres, Viderlan? O Mauro, mais uma vez, te abraça, doutor Antônio Carlos Gouveia. Ele faz a pergunta de lá dos estúdios o seguinte: como é que o Detran, já que existe uma preocupação nesse trabalho também de conscientização dos condutores, como é que vai ser executado daqui para frente? As campanhas publicitárias do Detran, por si só, já evidenciam esse relevo. Veja que aquela última que saiu do cidadão de um irmão foi abatido, porque não posso dizer que aquilo é uma fatalidade, por um cidadão que dirigia alcoolizado, já demonstra, sem agredir, a necessidade de uma conscientização. A Semana Nacional de Trânsito, por si só, trouxe uma reflexão em todas as escolas, em toda a estrutura de trânsito, quando lá fizemos uma cumplicidade com todos os órgãos de trânsito também do Estado, capitaneado pela própria Polícia Rodoviária Federal, induzindo nas nossas campanhas isso. Agora, melhor campanha é aquela do cidadão sentir na própria pele uma abordagem da polícia, é o cidadão sentir na própria pele o batalhão de trânsito agindo como está, porque nunca, desafio quem disser diferente, houve tanta blitz como se há hoje no Estado de Alagoas. A Lei Seca nunca extrapolou os limites da cidade de Maceió. A Lei Seca já esteve presente em 27 municípios, tentando agora, pedindo eu ao Coronel Lima Júnior, a possibilidade de estabelecermos esta cumplicidade para ampliar o número da Lei Seca, e eu consegui fazer 2 equipes, para que a gente fique com uma equipe de caráter permanente no interior e uma equipe de caráter permanente em Alagoas. Então, Mauro, essa conscientização virá pela demonstração efetiva do trabalho. A mudança de comportamento é reflexo de como agimos. Eu tenho recebido, enquanto presidente do Detran, inúmeras alegações de pessoas que dizem: olha, estou pegando um táxi, mas não quero arriscar mais a passar qualquer tipo de constrangimento. Por quê? Ser pego com qualquer tipo de alcoolemia, ser pego com carro atrasado, remete a quê? A constrangimento, doutor. Porque não tem espaço para chegar e dar uma carteirada, não há ambiente hoje para chegar e ter um carro preso e o carro ser liberado se não cumprir formalidade. O Detran de Alagoas, ele não olha nome, nem olha a patente, ou muito menos o carro que o cidadão exige. Ele remove, remete a olhar o procedimento, se o cidadão está apto a dirigir, se não está apto e tal. O grande pulo do gato, a grande inovação, vai ser o trabalho que o Detran está fazendo agora com a pontuação da CNHs. Vejam que vocês verão que até o dia 20 de dezembro desse ano, que eu comecei a fazer esse trabalho em agosto, o Detran de Alagoas pretende suspender 3.000 CNHs. Mas não porque queira fazer de forma irresponsável, mas a gente precisa dar um trabalho de conscientização. Hoje, no dia de hoje, eu tive uma reunião com a Polícia Civil no meu gabinete e agora estabelecemos com a delegacia um ambiente de que o cidadão teve um processo que envolva trânsito e ele for fazer uma ocorrência na delegacia de polícia, ali já vai constar a pontuação dele da CNH e quantos pontos aquilo acumulou. Então, de uma forma inédita, o cidadão pode ter naquele ambiente da delegacia sua carteira suspensa já. Isso num link criado com o Detran. Então, o doutor Paulo Cirqueira, tudo capitaneado pelo nosso grande condutor, que é o doutor Alfredo Mendonça, está fazendo esse link com o Detran para que essa nossa ação seja muito mais ampliada. Porque cada órgão no seu lugar, isoladamente, não funciona. A motivação e a grande chamada desse governo é integração. Conselho Estadual de Segurança Pública,
Polícia Militar, Secretaria de Segurança, DETRAN, IML, Perícia, convergem para um propósito único, porque todos têm a ver. É impossível tratar hoje a questão do trânsito sem pensar na segurança. Eu estava sexta-feira na cidade de Maragogi, Coronel Vinícius comigo, traçando e trabalhando justamente isso. Ontem, estávamos na cidade de Arapiraca, desenvolvendo um processo do monitoramento. Situação essa que vai remeter aqui a diminuição de crime, mas também a controle de trânsito. Essas máquinas de OCR são revolucionárias e o Detran de Alagoas quer implantar para começar a multar. Aquele cidadão que pare o carro de forma descabida, ele vai ter a sua multa. Não precisa ter um agente multando, porque a própria Câmara já mostra. Então, é esse exagero, esse desvio de conduta que o cidadão que tem um carro para se amostrar ou para se exibir excede o limite da velocidade, para de forma desonrosa quem vem desrespeitando o limite do outro, é que nós queremos incutir. E aí você, Marcos, como você aqui, como todos que vivem nesse estado, precisam nos ajudar, fazendo não só um trabalho de conscientização, mas também levando na informação a situação da certeza de que vale a pena a gente andar correto, vale a pena a gente ser tratado de forma igualitária, porque as coisas funcionam e as coisas efetivamente fluem de forma igualitária. Obrigado, então, ao doutor Antônio Carlos Gouveia, diretor-presidente do Detran. Quero também aqui, de público, agradecer ao pessoal da Polícia Militar, ao Coronel Lima Júnior, toda a sua equipe que nos recebeu. Logo o momento, da pausa, o momento em que o pessoal estava almoçando depois da reunião, mas tem aí a boa notícia. O Detran agora tendo sua linha fortalecida de combate a esse número de infrações aqui em Alagoas em 2015, prometendo vir mais forte com esse reforço de policiais militares nesse combate, na fiscalização do trânsito e, o que é mais importante, o trabalho de conscientização nos condutores. Aqui direto do quartel da Polícia Militar de Alagoas, com imagens de Chico Nogueira. Eu volto com você nos estúdios. Mauro. Muito obrigado, Videlan. Parabéns mais uma vez. Vale ressaltar que esta informação é dada em primeira mão pelo jornalismo aqui da TV Mar, e em especial aqui pela equipe do Verdade Informação. Nós ficamos muito felizes porque é essa nossa missão aqui. E nós vamos continuar a falar sobre trânsito. Daqui a pouco eu vou rapidinho agora para o intervalo e na volta nós vamos falar com o Carlos Moura, que é diretor da SMTT e chefe do setor de estatísticas e levantamento de acidentes de trânsito. Então nós vamos continuar com esse tema que é muito importante e ajuda a todos nós. Não saia daí, eu volto em instantes. Até já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Promoção de aniversário Galpão Sofisticado. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticado. Avenida Menino Marcelo 280. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação teto e rabo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade.
Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Estamos de volta com Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. O endereço é facinho, gazetaweb.com. Clica lá em TV Mar, você vai ver a qualidade é excepcional. Então, se você não está perto do canal 25 da NET, não tem problema. Vá à internet e acompanhe toda a programação da TV Mar. Gente, o grande número de acidentes registrados em Maceió chamou a atenção da sociedade nos últimos dias. A gente precisa entender o que está acontecendo. E para conversar ainda mais sobre trânsito, acidente e imprudência, eu recebo aqui o Carlos Moura, que é chefe do setor de estatísticas e levantamento de acidentes de trânsito da SMTT. Carlos, muito boa tarde, um prazer imenso recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao Verdade e Informação. Esses números todos de acidentes na capital estão surpreendendo a própria SMTT ou isso, infelizmente, tem sido assim ao longo da história? Tem sido assim ao longo da história. Nós temos, em média, 10 a 15 acidentes por dia na cidade de Maceió. O que tem nos preocupado é o número crescente de vítimas desses acidentes, conforme temos até acompanhado nos últimos finais de semana, né? E esses acidentes estão ocorrendo justamente nesse período entre sexta e a madrugada da segunda-feira. Sabe que eu, antes do início do programa, Carlos, eu fui atrás de alguns dados e encontrei um número assustador. A cada 12 minutos, em média, uma pessoa morre num acidente de trânsito no Brasil. Realmente é um número assustador e que reflete muitas vezes, acho que na maioria dos casos, até aproveito para lhe fazer essa pergunta, se a grande causadora disso aqui é a imprudência. Veja, nós costumamos dizer que os acidentes de trânsito acontecem em 3 possibilidades. É a imprudência do condutor, o fator viário ambiental, né? E a questão do veículo, né? A questão veicular, né? Só que 90% desses acidentes acontecem por causa da imprudência, né? Nas nossas palestras, nós costumamos chamar a atenção que equivale a como se um avião comercial caísse todo dia no Brasil, né? 55% dos leitos dos hospitais públicos são ocupados por vítimas de acidente de trânsito, né? Nos chama a atenção esses dados e aí nós procuramos intensificar a fiscalização, principalmente nos finais de semana, como eu falei anteriormente, né? Na questão do monitoramento da velocidade dos veículos, na questão das blitz, como o diretor-presidente do Detran muito bem falou anteriormente, né? Tem sido intensificada as blitz, né? E aí nós contamos com a parceria da Polícia Civil e da Polícia Militar para que a gente faça essas abordagens, principalmente nos finais de semana. Isso indica o quê? Que o comportamento do motorista, não vai acontecer comigo, é por aí normalmente? É por aí. A gente costuma observar, e principalmente nas redes sociais, quando tem uma blitz, uma lei seca, aí a gente começa a receber mensagem, a gente já está monitorando essas mensagens, né, para que se fuja de uma lei seca, para que se fuja da blitz, mas não sabe aquele condutor que ele pode ser vítima desse artifício que ele está usando, né? O condutor que vai sair ali daquela lei seca, que vai sair daquela blitz, provavelmente pode na frente pegar um inocente, pegar um familiar dessa pessoa que espalhou na rede social que está acontecendo aquela blitz ou a lei seca. O que me chamou a atenção também, Carlos, é o seguinte,
Nesses dados que eu levantei, gente, Recife é a cidade que tem o maior índice de mortos em acidentes de trânsito. A segunda é Fortaleza. Agora, que coisa interessante, Porto Alegre e São Paulo são as menos violentas. Eu me fiz essa pergunta, por quê? Ainda mais São Paulo, eu venho de lá, tem uma frota de 7 milhões de veículos e aqui o que se explica, esse número baixo, é o rigor da fiscalização. Quer dizer, todo o trabalho que está sendo desenvolvido agora em Alagoas vai nesse sentido também, isso é muito positivo. Exatamente. Né? Nós costumamos ouvir a questão das pessoas que vocês só sabem multar, vocês não sabem educar, e a gente tem um trabalho de educação contínuo dentro da nossa capital. O que acontece é que parece que o condutor, ele viciou, e a palavra mais correta é essa, ele viciou em cometer infração, né? Seja da infração mais leve, a mais grave, nós nos deparamos já com o condutor escovando os dentes, com o condutor usando o notebook dirigindo, né? E aí é indício, muito mais fácil esse tipo de condutor se envolver num acidente, né? Nós temos... Para que você consiga perceber que aquele acidente vai acontecer, você tem de 0,1 a 0,3 segundos para que você perceba o acidente. É nada, né? É nada, mas esse número vai a zero quando a gente está conduzindo o veículo no celular, que é uma coisa que você costuma ver direto no trânsito, né? É o condutor dirigindo, usando o WhatsApp, até falando no celular, né? Isso na melhor das hipóteses. Quando tem outro, como eu disse agora, quando está usando o notebook, o outro está usando, em vez de estar atento no que está fazendo, atento no trânsito, ele dispersa com outras ações. Você que está acompanhando o Verdade Informação na tarde desta terça-feira, eu agradeço muito o carinho da sua audiência, mas tenho que dar esse puxão de orelha aqui. Notebook no trânsito, celular, mandar mensagem, gente, não dá, entrou ali na via, você tem a sua segurança e a do seu vizinho ali de carro e também dos pedestres. Não é por aí, Carlos, é um negócio muito complicado, não dá para fazer isso, é impossível que você não possa parar o carro de forma segura e mandar uma mensagem ou atender um telefonema, você vai estar cumprindo a lei e o melhor de tudo, não vai desrespeitar ninguém, não vai pôr em risco a vida de ninguém. Queria aproveitar a sua experiência, Carlos, para lhe fazer uma outra pergunta. Como é que está a questão do uso de cinto de segurança? Ainda tem problemas das pessoas? Porque atrás eu já vi que ninguém usa, né? Infelizmente, essa também é uma realidade, né? É uma realidade, sim. As pessoas não respeitam o Código de Trânsito, não respeitam a própria vida. É normal no trânsito a gente estar fiscalizando e ter que pedir ao cidadão que ele coloque o cinto para guardar a vida dele, né? E no passageiro, nos condutores que andam atrás do veículo, aí é quase 100%, como você falou, de não estar usando o cinto de segurança. É objeto de uma campanha futura nossa. Nós vamos intensificar a fiscalização com blitz, né, nas principais vias aqui de Maceió, voltada para esse tipo de fiscalização. E outra coisa que eu chamo a atenção também é a questão da cadeirinha, né, que os nossos condutores ainda teimam em não querer usá-la. Acham, não, eu vou daqui para ali, não, daqui para ali é onde acontecem os maiores acidentes. Está provado que os acidentes onde deixam maior sequela são aqueles acidentes que acontecem perto de onde você reside, que você está com a guarda totalmente zero, né? Então, esses acidentes acontecem e vem acontecendo. Recentemente houve um acidente numa via daqui da nossa cidade, onde 2 crianças ficaram feridas, né? Uma criança gravemente ferida, ela foi ejetada do veículo por não estar usando o dispositivo que é a cadeirinha. Puxa vida, eu queria dividir aqui contigo, Carlos, uma experiência que eu tenho na minha casa, na minha família. Muitas vezes, quando as crianças iam atrás e não queriam colocar o cinto, eu dizia, olha, o carro não liga se você não colocar o cinto. E com esse tipo de educação ali caseira,
Hoje, eles maiores, automaticamente já colocam o cinto. Então, acho que cada um pode exercer isso e ouvindo aí as palavras do Carlos, gente, fica muito evidente, precisa cada um fazer a sua parte. Essa história de que, não acontece comigo, SMTT não está aí, está sim, eles estão de olho e vão aumentar e precisa aumentar, porque senão dá no que dá. Nós temos aí a cada 12 minutos uma morte no trânsito brasileiro. É lamentável um negócio desse. Carlos, eu queria agradecer imensamente a sua presença, deixar as portas abertas aqui para você sempre vir para cá. Tomara que a próxima vez você venha para dizer, Mauro, caiu o número de acidentes. Esse é o nosso desejo, Mauro. E a SMTT também está de portas abertas, sempre que precisar, para tirar dúvidas, sempre que precisar para chamar a atenção da população, para que a população se eduque, né? Que a questão é educacional, para que ele tenha ciência que no trânsito nós precisamos preservar a nossa vida e a vida das pessoas que estão naquela via, seja condutor de outros veículos, seja pedestre. Muito bem, muito obrigado, boa tarde para o senhor, tenha uma excelente semana. A gente conversei aqui com o Carlos Moura, ele que é chefe do setor de estatísticas e levantamento de acidentes de trânsito da SMTT. Eu sempre digo uma coisa, o agente da SMTT não é nosso inimigo, não. Ele não é nosso inimigo, não. Pelo contrário, ele é um guardião de todo cidadão de bem. De bem. Então, faça a sua parte que tudo vai dar absolutamente certo. Gente, agora nós vamos falar de política. Detalhes na coluna No Ponto com meu amigo Odilon Rios. Até que ponto o deputado federal Cícero Almeida conseguiu superar o prefeito Cícero Almeida, aquele que ia às ruas com gestos espetaculares, era presença disputada nas inaugurações e dizia ser dono do próprio destino político. Agora, em Brasília, o ex-prefeito é apenas mais um entre os 513 parlamentares. Não participa de comissões relevantes, não está em debate sobre Maceió e nem tem vida própria na vida pública. Agora, trocou o PRTB pelo PSD de Max Beltrão, companheiro na Câmara e bastante ligado ao presidente do Congresso, Renan Calheiros. A aposta é que ele seja candidato de novo a prefeito, mas Almeida vai depender de Calheiros, pai e filho. Há uma aproximação entre o governador e Rui Palmeira, e ela não é a mesma entre Almeida e os Calheiros. Em toda a sua trajetória política, o ex-prefeito trocou de partido 7 vezes, e em todas as saídas foram conflituosas. Agora o PRTB ameaça ir à justiça para reaver o mandato de Cícero. Não apenas os maiores caciques de Alagoas tratam o hoje deputado federal com desdém, ele mesmo faz ruir a própria palavra ou prestígio, pondo abaixo o respeito por si mesmo, aquela diferença entre ser alguém e ninguém. Brasília mostra quem é quem e a vantagem neste momento está com Renan. Quanto a Almeida, é notado apenas pelo seu pequeno e instável grupo político. O retorno dele à capital vai depender das pesquisas, mas o poder sobre o eleitorado, de novo, não depende do ex-prefeito. Muito obrigado ao meu amigo Odilon Rios. Olha só, gente, o governo de Alagoas enviou para a Assembleia Legislativa uma série de propostas de redistribuição da carga tributária. Quem tem os detalhes dessa reunião realizada hoje pela manhã, lá na casa de Tavares Bastos, é o repórter Viderlan Araújo. Os representantes do governo enviaram de forma oficial para a Assembleia Legislativa a proposta de redistribuição das cotas na alíquota tributária no final do mês passado. Hoje, nesta reunião fechada para a imprensa, em boa parte dela, a situação ficou de uma maneira mais clara sendo colocada na mesa pelo secretário da Fazenda, George Santoro, que afirmou que o governo de Alagoas está apenas seguindo as normas do que já é praticado em todo o país e que os aumentos podem acontecer, mas nada diferente do que acontece em outras capitais, principalmente no combustível, onde aqui em Alagoas a gasolina deve permanecer mais cara, mas a alíquota do álcool deve baixar. A gente está com um conjunto de medidas para arrumar a tributação de Alagoas. Vem estudando isso desde janeiro
É claro que um ponto ou outro, a gente está fazendo um alinhamento nacional de alíquotas. Isso é um movimento de todos os secretários fazendo do país. Então, não tem novidade, a gente não está aumentando a carga além dos outros estados. A gente está botando a carga de Alagoas compatível com todo o país. É só isso, não tem nada demais no conjunto de medidas e vários consertos na legislação tributária de Alagoas. Então não tem esse viés de arrecadação em vários pontos que a gente está dando isenção, em vários pontos que a gente está diminuindo a carga tributária. Então, ali tem um conjunto de medidas. De um lado, a gente perde arrecadação, de outro lado, a gente ganha arrecadação. Alagoas tinha déficit tributário? Não é déficit tributário, tem alíquotas tributárias incompatíveis com a realidade. Alagoas, secretário, cada estado tem sua particularidade. O que é que Alagoas vai ter que se adequar, então? A gente está aí com os projetos que consertam várias tributações, já dei alguns exemplos na imprensa. A gente tem banheira de hidromassagem em Alagoas, era a tributação mais baixa do país. Aguardente de cana, Alagoas era a menor tributação do país. Então a gente está adequando essa carga tributária ao resto do país, é só isso. Não tem nada de muito sofisticado, de maior nesse pacote. Os produtos que estão tendo aumento são produtos que não é do dia a dia da população. São joias, bebida alcoólica, algumas bebidas alcoólicas, que é o aguardente de cana, cigarro, todo mundo que fuma. Então, a gente está aumentando esses produtos que não são essenciais. Nada que é essencial, nada que é população está sendo aumentado. Vocês podem olhar nos projetos. Tem nada que de cesta básica tendo aumento, não tem nada disso. Nós estamos abaixando a alíquota do álcool. O consumidor vai ter a opção de trocar. A gente está baixando, vai ficar mais barato. A gente está diminuindo a carga do álcool, que é aumentando a gasolina. A medida tem o claro condom de garantir os empregos. São 100 mil empregos no setor sucroalcooleiro. A gente está tentando dar uma sobrevida ao setor. Então, acho que é uma medida muito focada. Alagoas vem perdendo receita todos os meses, né? Mês passado foram 45 milhões que Alagoas perdeu. O salário do servidor ele não deve ser atrasado, não pode diminuir. Despesas com saúde, com educação, com a segurança também não. Então, o governo está solicitando, né, à Assembleia autorização para no próximo ano ainda elevar algumas taxas, e essas taxas não vão pegar produtos como alimentação, cesta básica, remédios, são produtos considerados supérfluos, né, que nós vamos trabalhar aqui nessa, discutir e, se for o caso, fazer alguma modificação, caso a casa entenda, né? Mas nós entendemos que o governo está vindo aqui, não é a primeira vez, hoje com os secretários, hoje os três, né, da equipe econômica, os três principais aqui na casa, para esclarecer e conversar com os deputados. Não entendi bem. Remédios e cesta básica são considerados supérfluos? Foi isso? Não. Remédios não entram, não aumenta. Nenhum produto da cesta básica também, eles vão entrar nesse pacote fiscal, não é? Então, a população de baixa renda ela não vai ser atingida por esse pacote fiscal. Aqui do plenário da Assembleia Legislativa, com imagens de Chico Nogueira. Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlan. Gente, a verdade é uma só. As prefeituras, os governos estaduais e o governo federal estão tentando de todas as maneiras aumentar a arrecadação neste ano de crise, talvez a pior crise já enfrentada pelo Brasil, talvez. Mas de tudo que a gente ouviu aí, tem uma boa notícia. A história do etanol, a redução do etanol, pode tornar aí o abastecimento dos automóveis mais barato quando você colocar etanol, porque hoje não compensa. Por enquanto não compensa. Então, diante dessa redução, quem sabe aí não tem uma boa notícia. Ao longo aqui do Verdade Informação, nós vamos trazer mais detalhes desse assunto para você até poder fazer a conta. Vai valer a pena continuar com a gasolina ou vale a pena agora colocar o etanol? Nós vamos trazer aí ao longo do Verdade Informação detalhes para você decidir. Nós queremos ajudar você a tomar essa decisão. Então, parece que aí tem guardada uma boa notícia, porque aumentar imposto a essa altura do campeonato, ninguém merece. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos mostrar os problemas numa escola no bairro do Feitosa. Não saia daí, é rapidinho. Até já. O quanto
quanto a indústria é importante para o Brasil, sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Voltamos com Verdade e Informação. Gente, agora uma notícia que nós não gostaríamos de dar. Morreu na madrugada de hoje o estudante universitário Felipe Carlos dos Santos Araújo, de 21 anos, que foi baleado em um ponto de ônibus na última segunda-feira. Ele estava internado na UTI do Hospital Geral do Estado. O sepultamento será no cemitério do Benedito Bentes, às 5 horas da tarde. Confesso a vocês que não imaginava que este caso aqui fosse terminar assim, com a morte do Felipe. A gente imaginava que o ferimento não fosse tão grave, mas infelizmente o Felipe morreu na madrugada de hoje. Nós lamentamos mais um caso
de homicídio. Nesse caso, me parece que foi um latrocínio e não há mais nada a ser dito nesse caso. A gente torce apenas para que a violência em Alagoas e no Brasil termine de uma vez por todas, porque os números são muito altos. Quando a gente acha que a coisa está melhorando, aí vem um caso como esse do Felipe. Meus pêsames à família do estudante universitário. A escola Olavo Bilac, localizada no bairro do Feitosa, suspendeu as aulas porque o prédio oferece risco de curto-circuito. O repórter Fernando Palmeira esteve no local e traz mais informações. Estamos nesse momento aqui no bairro do Feitosa, Avenida Governador Lamia Filho, escola Olavo Bilac, que está com as portas fechadas. As aulas não estão acontecendo devido a problemas em todo o sistema elétrico da escola. A diretora resolveu paralisar as atividades escolares devido ao medo de curtos-circuitos e até mesmo um incêndio que poderia ser trágico para todos os alunos da escola. Estou aqui ao lado do técnico responsável, André Luiz Santos Caldas. Ele é chefe da equipe. André, o que é que vocês já deram uma olhada, já fizeram os primeiros levantamentos? O que é que detectaram já? A fiação exposta, né? Passando por cima da quadrazinha que tem, de alumínio, está topando na ferragem, tendo vazamento de tensão. Mas a gente verificou já, vai trocar os postes, vai botar 2 postes novos, vai desviar essa tubulação, entendeu? E a iluminação está precária também, a gente vai revisar, fazer revisão geral, entendeu? No colégio, fazer tudo perfeitozinho para ficar tudo ok, né? Quanto tempo leva para a equipe concluir esse trabalho? Tem em torno de uma semana de serviço, né? Uma semana sem aula ainda, hein? Sem aula. Quantos fazem parte da equipe aí? Tem 5 pessoas, né? Executando serviço, 5 pessoas. E também tem problema também de hidráulica também, né? Não é só elétrica, é hidráulica também. Você também vai comandar a equipe de hidráulica? Estamos resolvendo já também. Resolvendo também. Então, uma semana para tudo? O básico, né? Uma semana, mas ele concluir, o restante que ficar, a gente vai concluindo para 10 dias. Pelo menos os riscos de incêndio, de qualquer circuito? 8 é uma semana para executar, entendeu? E a questão hidráulica, a água, o abastecimento de água vai ser normalizado? Normalizado. Também normal. Descargas sanitárias, etc? Tudo normal. E aí o medo das professoras ali, que estão todas preocupadas, não vai mais acontecer, muito menos para os alunos em um risco. Vai ter tudo perfeitozinho, tudo sem risco. Então, 10 dias para que essas aulas voltem, é o desejo de todos, professores, administradores, gestores e a juventude, a meninada, a moçada que está com as aulas suspensas, querendo que seja resolvido o mais rápido possível todos esses problemas, tanto do setor hidráulico como também do sistema de energia elétrica da escola Olavo Bilac, aqui do Feitosa. De onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Flávio Santos, para a TV Maracanã 25 da organização Arnoldo Melo, na NET. Muito obrigado ao meu amigo, querido amigo Fernando Palmeira, que nos trouxe aí uma boa notícia. Nós vamos acompanhar para ver se esse prazo realmente vai ser cumprido. E assim termina o Verdade e Informação desta terça-feira. Para você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado. Continue mandando sua crítica, faça a sua sugestão, mas continue com a gente. E nós voltamos a nos encontrar amanhã, quarta-feira, como está voando este ano, hein? À 1h30 da tarde. Tudo de bom para você. Até amanhã, à 1h30 da tarde. Tchau, tchau.